que eu pensei da gente fazer? Vamos trabalhar com essa fitazinha marcando o côncavo com glitter ou até mesmo pigmento. A gente vai fazer esse recorte. Aqui eu tô vendo uma cor que eu gosto muito de tons bem azuis. Eu acho que dá um contraste com o seu laranja, com o vinho, pela função mesmo da qualidade de imagem para vocês visualizarem. Mas isso é só uma referência, vocês podem utilizar outras cores. E tem uma aqui que é com dourado e preto, bem clássico também, tá? E para efeito, como a gente falou sobre estragan, a gente tem que criar algo que na verdade desperte e chame bem a atenção. E aí eu queria só ouvir antes de vocês o que é que vocês teriam de outras propostas, tá? Lembrando que a técnica que a gente vai utilizar é o cut, que é aquele recorte de pálpebra fixa, de pálpebra móvel. E aí eu queria saber opções de cores para a gente ver e trabalhar. Sugestões, tá? Uma de cada vez, não precisa brigarem, né? Não tô te ouvindo. Não, não ouvi. Aí agora acontece um negócio desse e vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês não são doidos? Ela não tá falando. Gente, eu não tô ouvindo não, tá baixo. Ela não tá falando. Ai, tá falando. Acontece. Acontece com as melhores famílias. A ideia do azul é legal também. Eu gostei, eu achei bem vibrante. Sei lá. Não é para tu mostrar a ideia do azul, não, aí? Dá sim. Aí eu queria ver se vocês tinham uma outra opção em relação a cores, porque aí a gente poderia criar juntos, né? Bom dia, Evelyn. A Evelyn tá com carinha de sono. Todo mundo chegou a ver no grupo a foto do azul? Uhum. Seria essa aqui, gente, ó. Ah, tá. Ou vocês têm outra sugestão, podem falar, tá? Enquanto a gente não começa a gravar. Eu posso fazer com cor mais rosada ou vinho? Uma cor mais o quê? Eu não entendi. Rosada. Mais rosa. Com essa mesma técnica ou essa? Ah, essa daí. Tanto faz, é porque foi as paletas que eu trouxe. Eu não trouxe paleta colorida. Ah, verdade? Certo. Aí não tem como fazer azul. Cadê o Ian para a gente começar a gravar? Ian? Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-me aqui. Bom dia, tudo bom, Ian? Tudo ótimo, já tô gravando, viu? Ah, eu pensei que... Desculpa, viu, Ian? Gente, então vamos lá começar, tá? Deixa eu só pegar aqui uma referência para a gente ter, como eu coloquei, como vocês colocaram no grupo, e vamos desenvolver essa técnica, tá? Deixa eu só pegar aqui um negocinho de corretivo. Pessoal, como eu falei, qualquer dúvida, vocês podem colocar diretamente lá no chat para facilitar também a visualização, porque quando eu falo, geralmente vai aparecer a minha tela maior.
E aí vocês vão conseguir identificar, tá? Então vai ser a técnica, essa aqui do azul mesmo, não é isso? Sim ou não? Todo mundo Pode tem ser. azul? Eu não Todo tenho. mundo tem? Eu não Eu tenho. tenho. Mas podem utilizar outras cores. Lembrando lá, só para a gente ter uma referência, Anderson, estou com dúvida nas cores. Pode chamar que a gente cria essa harmonia, tá certo? Primeira proposta, onde a gente vai criar, principalmente esses fundos um pouquinho mais elaborado para efeito também de Instagram, vocês precisam, gente, trabalhar com pincéis um pouquinho mais de precisão. Seria esses pincéis assim, tá? Mais durinhos e automaticamente mais fininhos. Por quê? Quando você vai trabalhar com esse tipo de proposta, ela requer um pouco mais de detalhe. E se você não tiver alguns pincéis de precisão, isso vai dificultar um pouquinho a tua produção. Não é porque você não saiba fazer, é porque às vezes o pincel é um pouquinho mais largo e aí você vai ter uma certa dificuldade, tá? Anderson, mas eu não tenho esses pincéis ou algum desses pincéis que você me passou. O primeiro processo, tá? Para marcação, por exemplo, de côncavo, ele não é tão difícil. O problema é que você também tem que ter cuidado com o teu ponto alto de sobrancelha, para que, na verdade, você não leve esse esfumado até lá, mas, em compensação, esta marcação ela tem que estar bem evidente, de pálpebra fixa, tá bom? Anderson, como é que eu vou conseguir fazer este trabalho, tá? Vamos começar agora. Eu gosto de fazer primeiro essa região de esfumado, na base de cima. Algumas pessoas já entram com a tua sombra e depois fazem o recorte, mas independente, vai ter o esfumado, vai ter a aplicação de sombra e vai ter o recorte com a limpeza com corretivo, tá? Independente do início ao qual você deseja fazer. Sempre vai ser esse passo a passo, tá? Então, vamos começar sempre, né? Como a gente já tem uma referência, todo esfumado a gente começa de uma cor mais clara para mais escura. Para quê? Criar uma profundidade. Essa profundidade vai me dar uma referência de onde eu posso abrir um pouco mais esse meu olhar. Lembrando também, nem todo tipo de olho, dependendo se tiver uma pálpebra muito caidinha, não vai funcionar esse recorte. Você pode fazer o recorte, o semi-cut, né? Que é a parte do recorte inicial. E aqui a gente faz um esfumado, porque a pálpebra automaticamente ela vai cair. Se vocês perceberem, a minha pálpebra ela já é um pouquinho caída, então eu tenho que realmente ter uma amplitude um pouquinho mais desse desenho para poder fazer com que vocês visualizem melhor. Seria isso, deixar esse desenho um pouquinho maior, tá certo? Vamos nós, tá? Vou iniciar com um tom puxado mais para o rosa ou cores mais terrosas. Estou utilizando essa aqui da Ruby Rose, tá? Vou inicialmente fazer primeira marcação com essa. Anderson, não vai dar muito a visualização? Provavelmente não, porque é uma corzinha mais ou menos próximo do tom de pele. E aí, o que é que eu vou fazer? Automaticamente, quando você trabalha tons um pouquinho mais claros, você tem que pigmentar bastante. Lembra como é que a gente faz essa pigmentação? Pega uma camada de corretivo, bem generosa, e aí você faz a distribuição, ó, na pálpebra toda. Por quê? Você vai utilizar tanto na região superior quanto inferior, e esse pigmento ele vai saturar. A saturação desse pigmento, gente, vai ajudar principalmente na intensificação de cor. Anderson, eu tenho um pouquinho de receio em utilizar ou fazer esse tipo de processo. Gente, não precisa, vai fazendo aos poucos, ó. Você vai trabalhando, vou estar realizando esse recorte, ó, da minha sobrancelha também, sem dificuldade alguma, para que vocês consigam perceber que é um pouquinho detalhado? É, porque precisa de alguns movimentos de maior precisão, mas nada tão impossível de fazer.
Até porque você, como profissional, também tem que se reinventar, né? E aí, às vezes, a gente precisa ousar, porque a produção exige, porque a minha cliente exige, e automaticamente eu preciso ter essas referências também. Depois que você faz a utilização do teu corretivo, vem com a esponjinha para quê? Tirar a saturação. Anderson, eu já estou com a pele feita. Lembra da técnica de pozinho embaixo que a gente tem que colocar? Você está com a pelezinha feita, porque pigmento pode grudar na base inferior dos olhos e automaticamente manchar. Tá com a pele feita? Faz uma camada de pó solto, pozinho solto, tá bom? Pode ser no tom da pele da cliente ou aquele pozinho que você utiliza para iluminar. Pode ser até mesmo o translúcido, sem problema algum. Depois você vai remover e automaticamente você vai deixar no tom ideal da pele da tua cliente. Minha pele, como já está seladinha, já está com esse resíduo, ó, vou fazer a minha marcação. Lembra que aonde o pincel ele afunda, ó o pontinho aí. Ó como pigmenta mais, pela cor que eu mostrei para vocês. E aí, vocês podem automaticamente criar esse fundinho, tá? Por que que eu tô dando essas pressões para vocês verem essa borda do olho literalmente entrar de acordo com o pincel? Para vocês terem uma ideia de que cada olho tem o seu formato, então você vai fazendo com que essas pressões você sinta aonde o recorte ele deve chegar, tá bom? Depois que você aplicou, ó, movimento de vai e vem. Vai, vem, vai, vem. Vem até ó, no cantinho interno, tá? Por que que é importante chegar no cantinho interno? Se você não chegar, o teu recorte ele vai ficar mais ou menos daqui para trás. Não estou dizendo que isso não pode ser feito. Só que para a caracterização da técnica em si, eu preciso dessas referências para ter uma ideia que o meu recorte ele foi feito e não foi adaptado. Anderson, mas a pálpebra da minha cliente, ela na verdade tem que ser adaptada. Fato, explica isso para a tua cliente também. Tá vendo, ó, movimento suave, sem tanta pressão. Vai pegando um pouquinho de pigmento. Quanto mais o pigmento for clarinho, gente, mais depósito desse produto deve ser feito. Ó, já fiz essa proposta. Ah, qualquer dúvida, tá, gente? Coloquem no chat que eu tô olhando aqui pro espelho, aí eu já dou uma olhadinha no chat, tá? Que doguinho lindo, sei não, viu? Vamos lá. E aí, ó, vai trabalhando essa base bem bacana na proposta de criar uma profundidade. É o esfumado clássico que a gente faz, só que vamos ousar um pouquinho sobre nossa criatividade e relacionar a ele também cores mais vibrantes, tá? Até aí, gente, alguma dúvida? Não. Ó, utilizei, deixa eu ver onde é que tá a cor. Essa aqui de cima, onde tá o meu dedinho, certo? Agora, eu vou utilizar essa aqui, ó. Anderson, e esse degradê de cores você vai fazer como? Na junção da borda que eu tenho deste pigmento com o outro. E aí, você vai criar o quê? Com o mesmo pincel. Pego sempre aqui, gente, ó. Sempre assim, tá? Não pega na base lateral ou na diagonal inclinada, porque só vai ficar em uma região do pincel. Pincel para esfumar a gente pega dessa forma. Se for pigmento, alguma coisa do tipo, aí sim tem que ser na lateral, porque é aquele movimento de precisão, tá bom? E aí você vai criando, ó, na bordinha, a mesma proposta. Tá vendo com que eu estou só depositando o produto? Eu não estou esfumando, não estou fazendo nada? Depósito. Depósito, depósito. Porque quando eu crio esse depósito,
automaticamente as partículas da minha sombra, elas vão abrindo um pouquinho. Se eu estou colocando na borda, ela automaticamente já cria um esfumado. Tá vendo que já tem, ó, uma variação de cores e esse esfumado quase eu não vou precisar trabalhar? Por isso que quando vocês utilizarem qualquer tipo de produto, tá bom? Vocês fazem o depósito, como eu estou fazendo aqui, e vocês vão conseguir esfumar de uma forma mais fácil. Como a corzinha também é um pouquinho mais clara, Anderson, você poderia começar do tom mais escuro para o mais claro? Posso, só que eu quero, na verdade, criar algo para dar uma ideia para Estragan, como a gente falou, em relação a uma profundidade um pouquinho mais acentuada. Eu estou fazendo o movimento inverso sobre os tons, tá? Por quê? Porque eu quero deixar uma bordazinha e esse recorte bem mais intenso. Vem no cantinho interno, cuidado aqui com o nariz. E aí você vai criando, ó, leves movimentos de vai e vem. Leves movimentos de vai e vem. Você vai tendo uma amplitude um pouquinho mais delimitada. Lembrando que, porque, Anderson, você começou com um tom um pouquinho mais claro embaixo, a gente vai apagar, tá? Vai fazer o recorte. Por isso que eu quis já criar essa linha, porque a gente vai entrar com ela um pigmento com glitter, tá bom? E aí a gente, na verdade, vai fazer esse recorte com glitter para dar uma precisão um pouquinho melhor. Depois desses movimentinhos, se você preferir, você pode pegar um pincel um pouquinho mais fofinho, tá? Só para esfumar essa região, ó. Vai, só um pouquinho, ó. Pincelzinho limpo, um pouquinho mais fofinho, só, ó. Movimento, removendo esse excesso mesmo de produto. Só varrendo para lá e para cá. Alexia, dúvidas? Hein, Alexia? Tanto que nós éramos amigos, eu nunca, eu jamais Ó, pensava como eu criei esse fundo um pouquinho mais rosado, certo? Anderson, posso intensificar um pouquinho mais? Pode, sem problema algum. Só toma cuidado. Na hora que você for intensificar esse pigmento ou esse produto, de você não marcar tanto, tá bom? Ó. Depois que aplica, você pode utilizar o mesmo pincel para esfumar ou o pincelzinho que eu estava antes com ele. Essa proposta, gente, é para quem tem um olho um pouquinho maior sobre espaço, tá? Entre sobrancelha e minha pálpebra. Certo? Tá dando certo, Márcia, Kerlin, Manu? Tá dando certo? Ah, acho que tá, né? Não curtindo não, mas tá bom, tá bom. Tá? Qualquer coisinha podem falar, mandar no chat, tá bom? Ó, e aí você só vai realmente tirando um pouquinho das marcações, tá? Movimento, vai e vem. A parte um pouquinho mais difícil só é essa de você criar as transições. Porque o esfumado, ele precisa, de fato, um pouquinho mais de tempo e de atenção. Mas o restante, vocês vão ver que é muito mais tranquilo de fazer. O recorte, ele precisa de uma atenção no movimento, mas, tirando isso, é tranquilo, certo? Estou criando agora, ó, um pouquinho de profundidade. Tá vendo que ele tá saindo um pouquinho do laranja, ele tá indo pro avermelhado, pro mais terroso, certo? Por que que eu não coloquei logo o vermelho? Porque eu acho bacana, na hora que você faz esse recorte, a linha em si, na marcação, você tem uma ideia que aquele esfumado não foi só uma cor compacta. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, pode. Só que quando você trabalha com essa variação de cores, eu acredito que o desenho fica bem mais em destaque, evidente, e eu consigo ver uma harmonia, tá?
E aí eu consegui trabalhar esse esfumado. Agora a parte do recorte, tá? Lembra da primeira marcação que a gente fez? Pincelzinho linguinha de gato. Vou utilizar o meu corretivo, tá? Peguei um pouquinho. E aí eu vou fazer o quê, ó? Primeiro, eu retiro o excesso de produto na minha pálpebra móvel. Depois eu vou fazendo o desenho do recorte, tá? Assim, ó. Tirei o excesso de produto. E aí você vem, cantinho interno, movimentozinho de carimbo, ó. Só para delimitar aonde você deve fazer o desenho. Pega mais um pouquinho de produto. Geralmente o pincel vai ficar com o tom um pouquinho da sombra que tem. Limpa o pincel em função de papel ou até mesmo, se você tiver, né, tem tipo uns braceletezinhos que ele tem uma porosidade e facilita. E aí, ó, você vem só refazendo esse desenho. Muita paciência, movimentinho de carimbo. Prof, Oi, professor, eu diga. tinha visto. Espera aí. Eu tinha visto uma técnica que era assim: você coloca o corretivo na pálpebra e olha para cima. E dá um Funciona corte, você assim, só né, ó. faz. Você coloca, marca e olha para um lado e para o outro, né, ó. Tipo aqui como fez, ó. Isso. Só que minha Aí pálpebra você já funciona. sabe. A minha pálpebra ela já é um pouquinho caída. Então, se eu fizer isso, vai ficar um negócio bem marcado. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, para quem tem um olhinho normal, funciona. Tá? Tá errado não, tá certíssimo. E aí você consegue fazer essa marcação. E aí, como eu já tenho essa pálpebrazinha caída, foi por isso que eu também não demonstrei, mas foi ótimo você falar para que as meninas também tenham essa ideia. E eu vou tentar fazer, porque se eu fizer, eu tenho que ficar esticando muito aqui. Essa pálpebra, essa região de testa, para poder fazer, para poder dar essa marcação de destaque. Porque se eu fizer assim, ó, tá vendo como já cai? E aí tem um problema. Para mim, específico nesse sentido, tá? Mas está certíssimo, não tá errado não. Mais alguma dúvida, gente? Evelyn? Tá dando certo. Vocês estão vendo que para fazer essa proposta, eu estou utilizando tipo queixo como tripé, porque se eu for assim, eu vou tremendo. E eu já tremo meio que normal. Dá para perceber, né? E aí você cria um pouquinho do tripé, ó, de apoio e vai chegando na região, porque aí fica bem mais fácil. Ou com o dedo mindinho, tá bom? Gente, a parte mais delicada seria o recorte. Anderson, errei o recorte. Passa a sombra e aí depois você faz o quê? Começa de novo a trabalhar esse recorte. Agora, Anderson, errei, apaguei, errei, apaguei, errei, apaguei. Aí eu digo assim, para um pouquinho, respira. Porque se você ficar apagando e fazendo, vai ficar uma camada muito grossa de quê? Corretivo. Essa camada muito grossa de corretivo é problema? É porque a tua pálpebra ela vai ficar parecendo muito pesada. E aí a cliente vai sentir um certo incômodo porque no abrir do olho realmente tem esse problema, tá bom? Mas se não fosse isso, gente, tranquilo. E aí a gente precisa ter um pouquinho de paciência, realmente tem que treinar, tem que se dedicar para a gente não ter tanta dificuldade. Anderson, acontece da gente errar? Acontece. Tá vendo que eu estou fazendo só um pouquinho na hora que eu fechei o olho para mostrar para a Karen lá a proposta de marcar a pálpebra, abrir o olho, porque a minha pálpebra ela já é um pouco bem mais caidinha e aí eu tenho que ter esse cuidado em relação a isso também, tá bom? Só um pouquinho aonde eu manchei. E aí eu vou, ó, criando o meu desenho. Dúvidas, gente, até aí?
Tô deixando aqui fechado porque se eu abrir, marca. Eu tô vendo aqui um pouquinho no vermelho, tá? Vou só mostrar aqui de novo para vocês. Ele tá um pouquinho mais intenso, não tá? Ó. Eu vou aplicar um pouquinho do meu roxo. Só um pouquinho. Por que um pouquinho? Para poder deixar ele bem mais marcado. O roxo que eu vou utilizar, esse aqui, ó. Só um pouquinho. Tá? Para deixar a profundidade mais ideal, bem mais próxima da nossa foto. Anderson, mas você limpou. Tem possibilidade dessa sombra cair? Tem. Então você vai do mesmo jeito, ó. Depósito de produto. E você já dá um movimento sutil de vai e vem. Por que sutil de vai e vem? A tua pele já está seca. Então, se você, na verdade, não fizer esse movimento, ela vai começar a cair um pouquinho nessa região que você fez esse recorte. Então, tem que ter um pouco de calma, tá bom? Só um pouquinho, gente. Nada excessivo, não. Só para criar um desenho bem mais próximo lá da nossa referência de foto. Se cair um pouquinho de sombra, refaz novamente o desenho só na região aonde caiu, tá bom? Ó. Pego o meu pincelzinho de corretivo e trabalho essa precisão. Mesmo movimento. Carimbo. Depois, ó, eu arrasto, tá bom? Ó como ficou já, ó. E aí, o que é que eu vou trabalhar agora, tá? Vou estar olhando aqui um pouquinho para baixo, só para não ter problema na hora da minha aplicação. Vou trabalhar agora com o meu azul, tá bom? Anderson, não tem uma variação grande de azul. Não tem problema. Você pode pegar outro tom. Eu tenho esse azul aqui mais clarinho e tenho esse aqui mais escuro. Anderson, não tenho nenhum dos dois. Pega uma sombra com cintilância. Anderson, também não tenho nenhum dos dois. Pega um pigmentozinho, esse azul, ó, da Afins. E aí você vai conseguindo trabalhar de uma forma mais fácil, certo? Vou pegar inicialmente, para criar essa linha, né, essa fitazinha, na marcação do meu côncavo, um pouquinho do pigmento mais rosado, só para dar uma continuidade do que eu já tenho. E aí, com o meu próprio pincel de corretivo, eu vou dando batidinhas nessa região, tá? Anderson, tá ficando complicado? Tá, mas é assim mesmo, viu? Ele tem um fundinho um pouquinho mais rosado. Se você quiser, pode pegar também um pincel mais de precisão, mais fininho, sem problema algum. Peguei somente na pontinha do pincel, tirei excesso de produto e vou lá, ó, só depositando nessa região. Por que que eu só estou depositando? Pele está molhada com o nosso corretivo. Olha como é que ficou. Agora eu vou trabalhar as variações do que eu tenho do meu azul. Certo? Anderson, para trabalhar esse azul, vou fazer o quê? Tirar o excesso do produto que eu tenho de pigmento, de corretivo, para não dar interferência no tom. Com o pincelzinho limpo, agora eu vou trabalhar o recorte novamente. E aí, vou trabalhar o meu azul.
Ó, recorte. Se vocês não quiserem fazer essa linhazinha de glitter, não tem problema, tá, gente? Isso é uma opção porque, como é para Instagram, eu gosto de algo bem elaborado, porque isso chama a atenção do espectador. E aí você cria também essa proposta onde ele consegue se inspirar. E aí você vai fazendo esse movimento de carimbo, ó. Produto, pegou no pincel, vai tirando na folhinha. Por quê? Para ele não ficar tão saturado. Olha como é que ficou essa fitazinha de glitter. Pode pegar aquele lá da Letícia, que ela tinha, só passar, marcando esse côncavo sem problema algum, tá? Que ela quase ontem não volta, né, no grupo. E agora eu vou trabalhar com a minha variação de azul. Com a mesma proposta, gente, vamos pegar um pincelzinho limpo, tá? Pincelzinho limpo. E aí eu vou fazer o quê? Depositar produto. Lembrando que a parte inferior da minha bordinha desse meu olho, eu vou trabalhar com o meu azul com degradê de tom mais claro para tom mais escuro. Tá certo? E aí eu vou pegar uma referência, começa sempre com tons mais claros, desculpa, porque fica mais fácil você fazer a distribuição, ó. Peguei tons mais claros. Olha o que é que eu estou fazendo. No meio do meu olhinho, eu vou, ó, depositando. Deposito. Agora, o que é que eu vou fazer? Resíduo de produto que eu tenho, vou trazer para o canto interno. Agora, o outro tom de escuro, vou trabalhando o canto externo, tá? Ó. Deposita bem. E vem trazendo só um sujinho para o cantinho interno. Por que só um sujinho? Vamos utilizar outro pigmento aí, tá? Criando esse contraste. Lembrando, sombras coloridas, você precisa ter um pouquinho de paciência, porque ela marca muito, tá? E aí você vai tendo um pouquinho também de paciência realizando esse processo. Pegar o tomzinho mais escuro. E aí eu vou colocar. Anderson, só tenho um azul. Mistura um pouquinho do azul com um pouquinho do preto e você vai conseguir esse tom ideal. Vai pegando também um pouquinho aqui, só do cantinho de preto. Cuidado com o preto, né? Para não fechar todas as cores. E eu vou, ó, só tirando a saturação, criando esse esfumado. Utilizou preto, pega um pincelzinho mais claro, limpo, tá? Para a região que você vai trabalhar em tons mais claros. Porque preto com tom mais claro vai dar o quê? Uma variação do preto. No caso, eu estou utilizando o azul, então você vai ter um preto mais puxado para o azul. E aí não é bacana. Já já esfumo esse preto, tá? Vou aplicar um pouquinho desse pigmento aqui para poder a gente tirar esta marcação do canto interno aqui, ó, que eu tô falando. Certo? Por que que eu não desci até aqui embaixo? A gente vai fazer o nosso delineado, tá? Ó. Peguei um pouquinho só do meu pigmento azul, que eu mostrei lá para vocês. Vou dando batidinhas. Meu pigmento aqui, ele não precisa do fix, tá bom? E nem de mais corretivo, porque ele tem a partícula muito fininha. Ele parece muito com aquela asinha de borboleta que todo mundo tem. Posso utilizar um iluminador? Pode, funciona da mesma forma, sem problema algum. No cantinho interno,
Você pode utilizar um prata ou até mesmo um dourado. Vou utilizar aqui um prata, ó, neste tom. Ó. E aí você vai só fazendo esses movimentinhos de carimbo para deixar tudo uniforme sobre a tua proposta atual. É um olho quando tem pigmento, quando tem glitter, chama atenção? Gente, demais. As pessoas ficam realmente muito ansiosas para quererem também fazer. Lembrem sempre que na raiz do cílio, tá? Aqui, ó. Eu nunca coloco glitter, porque eu venho com o meu delineado. E aí, quando eu venho com o meu delineado, se tiver glitter na frente, vai me atrapalhar. Então, eu nem me preocupo com essa base, onde eu tenho relações sobre a minha pálpebra, que já é um pouquinho mais caída, e aí automaticamente vai dificultar a minha vida na hora de aplicar esse delineado, certo? Daqui, gente, é só fazer ó, o nosso delineado, a nossa base inferior de olho. Delineado que vocês têm, se for, vou utilizar hoje o líquido, tá bom? Se for líquido, você tem que aplicar ele e selar com um pouquinho de sombra escura, preta, para ele não ficar puxando para o cinza, tá bom? Por que que eu estou utilizando o líquido? Porque às vezes a gente não tem, Anderson, só tem um caneta, ele parece muito com caneta. E aí você vem, ó, marcando a parte central, só seguindo mesmo a linha do olho, tá? A linha dos cílios. Aí você vem agora puxando o teu gatinho, né? Ó, base inferior da linha da água, puxa para a extremidade, direção de sobrancelha, movimento suave. Ó. E aí você volta. Dúvida, gente, até aí? Às vezes eu fico aqui calado passando delineado, gente, é porque vocês sabem, né? Delineado é delineado. Vocês estão vendo que eu manchei sem querer aqui em cima. Pode falar, quem estava querendo falar. Não? Ouvi vozes. É a treva. Ó. Pego meu pincelzinho, aquele lá de esfumar só. E aí eu vou tentar tirar essa marcaçãozinha aqui sem querer. Eu dei um carimbozinho lá com o meu delineador. Deixa secar, que aí a gente faz a remoção. Aí vou fazer a proposta de olho artística, vamos arrasar, é isso mesmo, Evelyn. Sim, aproveita que faz as duas, aproveita que as duas, sei não, viu? Agora eu vou tentar também, certo, certo, sei. Povo com preguiça, né?
Tal hora sai as produções, não sabe como é que saiu, né? Gente, se vocês tiverem dificuldade, por exemplo, ó, não tem essa pontinha do delineado que eu deixei um pouquinho gordinha? Lembra lá do corretivo que eu utilizei? Deixa eu só pegar o pincel limpo aqui, outro. Que é aquele lá de pigmento. Ó, aqui a gente pode fazer, tá vendo aqui, ó? A gente pode fazer um recorte com corretivo. Ah, Anderson, dá certo? Muito. Pega o meu corretivo, tom de pele. Pouquinho, viu? Vigia. Ó, vem aqui, aonde você errou, e aí eu apaguei. Pronto. Difícil. E aí você só vai tomando cuidado para poder, ó, esse produto ele ficar bem legal, o recorte. Vai limpando o pincel, tirando o resíduo do teu corretivo. E aqui você vai criando, ó, o desenho. Anderson, não gosto de tirar, por exemplo, com pincel. Ai, meu Deus. Cotonete faz a mesma proposta. Pronto, gente. E aí, depois que eu apliquei o meu delineado, lembra que eu falei que eu tenho que aplicar um pouquinho de sombra? Pega um pincelzinho chanfrado, preto, cuidado, não muito. E você vai, ó, depositando. Cuidado para essa sombra não cair muito e não te fazer o quê? Perder o trabalho. Como tá na base de cílios, eu não fiz a parte de olho inferior, não tem problema. E ainda mais, tem o pozinho lá que eu coloquei, tá bom? Ó, certo? E aí, lembra que eu não puxei o meu esfumado pretinho até para fora? Porque ainda tem o que, gente? O meu delineado. E aí eu só vou, ó, fazendo isso. Um pouquinho da minha sombra, porque que agora eu posso aplicar em cima do delineado, ele não vai manchar. Eu apliquei um pouquinho de sombra. E aí não tem problema. E aí você vai, ó, só esfumando esse cantinho, sem medo de ser feliz, para criar essa ideia bonita aqui, ó. Base inferior, rapidinho aqui para nós. Vamos fazer o mesmo processo. Só que o pincel, Anderson, não tenho esse pincel aqui. Pega cotonete, funciona da mesma forma. Vocês já viram eu fazendo com cotonete, as meninas que chegaram nesse módulo? Já? Não? Vou fazer, né? Espera aí. Cotonete. Cotonete. Lembra que eu peguei o tonzinho lá do meu vermelhinho, do meu rosa? Vou utilizar os mesmos tons. Vou pegar inicialmente o claro. E aí eu venho, ó. Quem geralmente, essa proposta, quem geralmente treme muito a pálpebra, ela fica assim, ó. Tremendo muito quando você pede para ela abrir o olho, ela abriu o olho, ela já está começando a chorar, você vai lá e faz isso aqui, porque como é mais firme, ó, você faz o movimento de uma vez só. Olha o que é que eu vou fazer aqui agora. Puxei embaixo do meu delineado. Anderson, não quero puxar, tem problema não. Pega agora meu outro tonzinho de vermelho, que é esse aqui, com a mesma haste, porque eu tenho pigmentação clara, e aí eu agora ó, vou passar um pouquinho do meu escuro, bem mais rente ao cílio, criando esse degradê de tom.
E eu vou pegar agora um tonzinho, né, lá do meu vinho, do meu roxinho. Posso pegar um pincelzinho mais de precisão, pegar um pouquinho do produto e vou trabalhar essa mesma região. Bem mais dentro agora dessa raiz de cílio. Anderson, quero continuar com cotonete. Aí agora você tem que pegar a outra base limpinha. Tem problema não. E aí, ó, eu tô dando essa puxadinha aqui pro meu delineado, tá? Embaixo. Se não quiser, não tem problema. Meu pincelzinho fofinho, só para tirar essa saturação, o excesso também de pó que tá aqui embaixo do meu olho, não vai interferir. O lápis ou na linha d'água que ela utilizou, gente. Qual é o tom? Vejam aí para mim, por favor, rapidinho, quem puder, né? É azul. É, né? É azul. Eu tava falando, eu acho que era você, não era Mara? Márcia, Mara. Lembra do pancakezinho lá, menor? Do tamanhozinho menor? Tá aqui, ó. É o pancake, mesmo naquele lá do potinho, mas ele é menor. E ele custa também mais em conta, né? O valor também é mais interessante. Até porque, como eu falei, rende muito. E aí você tem como trabalhar de uma outra forma, também economizando, né? Pega um pouquinho do teu pancake, pode ser sombra com o teu diluidor. Funciona da mesma forma, tá? Um pouquinho, só para ficar mais emoliente, só um pouquinho. E aí você vai fazendo esses mesmos movimentos de carimbo na linha d'água. Por que que a gente pode utilizar o pancake, né, que é de artística, na linha d'água? Porque ele tem uma textura oleosa, então ele tem uma resistência em relação a lacrimejar, a tudo. E aí você vem e aplica, ó. É carimbo, tá? Vai aplicando. Temos 5 minutos. Show. Professor, Oi. Fala com a Azulzinha. poderia ser aquela proposta de colocar o corretivo e depois vir com a sombra azul? Você já mistura o corretivo com a sombra azul. Por quê? A sombra, se ela cair literalmente dentro do olho, vai começar a te incomodar e você vai começar a lacrimejar. E aí, como ela, na verdade, ainda não selou o corretivo, ela vai sair. Você já faz essa misturinha. Pega o corretivo, mistura com um pouquinho da sombra e já vem aplicando. E aí você também não tem dificuldade na hora quando for realizar a tua aplicação, porque aí vão ser 2 movimentos de maior precisão que você vai fazer. Pode fazer assim? Pode, sem problema algum, mas as misturinhas você já faz antes para não te dar tanta dificuldade na hora da tua aplicação, tá? Ó, como ele fica com a base um pouquinho mais azulada, certo? Pode descer para os fios aqui da base inferior? Pode. E aí você vai criando, se você assim desejar. Se não, não tem problema.
Para acabamento, você vai pegar o teu pincelzinho, aquele maior de esfumar que a gente estava utilizando. Quero ver onde é que tá ele. Mas enfim, a gente pega outro, né? Peguei outro aqui. E aí você vai, ó, só tirando essa marcaçãozinha de algum glitterzinho que ficou lá em cima. Não tem problema, se o glitter ele subir, ele dá esse processo de iluminação. Até porque facilita também a questão daquele pontozinho alto que vocês precisam trabalhar, tá? Se deixar clarinho assim, não tem problema também. Isso vai muito de personalidade de cada maquiador. Lembrando, as referências que a gente pega, pessoal, é só para vocês terem uma base que não é tão difícil de se trabalhar. E aí eu consigo fazer uma proposta bem elaborada, de conteúdo ideal para divulgar também nas minhas redes sociais. E aí, ó, só estou removendo a saturação de todo o produto que eu apliquei aqui embaixo na região do olho. Pode fazer, ó, onde é que eu estou pegando? Em cima da sobrancelha. Pode tirar. O que tinha de pigmentar já pigmentou, você só está suavizando marcações. E aí, se você quiser, pode utilizar algum iluminador nessa região. Como eu estou trabalhando aí com meu rosinha, eu posso pegar ele um pouquinho e depositar no meu ponto alto. E dar uma espalhada assim, ó, sem grandes proporções. Aí eu vou tirar também uma foto para vocês visualizarem de forma mais fácil. Anderson, meu preto, eu posso intensificar? Pode, sem problema algum. Só que se eu intensificar muito o preto, lembra que eu tenho um delineado que ele está puxado. O gatinho ou o pin-up para algumas pessoas. E aí, se eu fizer um negócio preto aqui e fizer um delineado, é meio que um borrado que eu quis improvisar, entendeu? Então, deixa essa marcação visível, deixa, mas não tenta deixar uma coisa tão escura, porque vai ficar esquisito. E aí a proposta, se você deixar o cantinho externo muito escuro, o delineado não é esse clássico. Ele já passa a ser também um delineado infinito, que tem a proposta de você trabalhar algo bem mais alongado, você tem um canto bem mais esfumado do olho. Lembrando também que o olho, ele precisa ter uma proposta de uma amplitude puxando para fora. Anderson, delinear os esfumados clássicos que a gente geralmente fala, eles são voltados para que tipo de formato? Para as pessoas também indecisas, para as pessoas que, na verdade, querem ter uma produção elaborada, não tem uma referência. E o redondinho é para quem tem ou precisa só exaltar essa beleza. Quem gosta daquele alongado é para quem tem uma personalidade, para quem tem o olho tipo o meu, ele é baixinho, mas em compensação ele tem um espaço, e meu rosto ele é, ó, com curvatura mais triangular, quadrado, triangular. Tem uma parte aqui de testa, né? E ele é um pouquinho mais afilado em função de queixo. E aí o alongado funciona. Então vai atribuir em questão do formato do olho sobre a característica que ela tem para a gente utilizar, certo? Mais algo... Para de respirar, é ótimo. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma informação ou dúvida? Aí eu vou colocar os cílios, né, e vou postar lá para vocês verem também o resultado, certo? Dúvidas? Kerlen, Alexia, Manu, Márcia, Evelyn. Tranquilo? Gente, então seria isso. Façam essas propostas, né? Criem. Anderson, não tem a cor azul, enfim. Cria a produção de acordo com o que vocês têm de cores. Até porque vocês também podem ousar, né? E a personalidade do profissional está nisso, em ousar realmente criar informações. E vamos fazer esses challenges, né? Vamos trabalhar também em função dos nossos desafios, porque vamos sair da zona de conforto. Ah, Anderson, estamos na maquiagem, TV e foto. Beleza, aqui a gente está numa proposta social, artística para Instagram. Mas se tiver uma pintura facial, se tiver uma pintura corporal, se tiver algo que vocês tenham desejo de fazer, podem falar que a gente está aqui para ajudar também, tá bom? Sem dúvidas, é isso aí.
Gente, seria isso, tá? Qualquer coisinha estaremos lá no grupo, passando maiores informações e ajudando no que for preciso. E realizem essas produções, tá certo? Ian? É isto, né? Uma maquiagem para ir comprar um pão, né? Um Aquela pão, coisa apenas. bem E voltar. chique. E tem que ir de máscara. Olha, a parte boa, não precisa nem fazer pele, vai de máscara e aí só faz o olho, aí me dê um pão. A pessoa nem atende, né? Só por causa do olho. Ai, professor, eu amei, você é maravilhoso, viu? Ficou linda a maquiagem. Eu aprendi durante essas aulas de maquiagem que o diluidor é tudo na vida de um maquiador, né? Economiza muito o produto, é isso mesmo. Pois é, gente, olha, muito obrigado, tá, pela participação na aula hoje. Não esqueçam, né, só reforçando sobre o nosso sorteio do kit de maquiagem, que são os kits de pincéis, mais a paleta de maquiagem. Então, quem tiver 100% de participação vai estar concorrendo. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou agora? Pronto, pois não esqueçam do sorteio, tá, gente? Referente à paleta, né, da maquiagem e dos pincéis. Quem participar 100% vai estar concorrendo a esse sorteio, então não deixem de participar, tá bom? Além disso, a gente também tem novas campanhas que a gente vai lançar nessa nova semana, tá bom? Então se cuidem, arrasem nas maquiagens. Eu vi que hoje ninguém se maquiou na nossa aula. Então, vai ter a responsabilidade de mandar a fotinha lá da maquiagem de hoje, tá? Eu vou cobrar todas. Não vou esquecer de nenhuma, viu? Então, Gente, pois um beijo no coração. Se cuidem, tá? tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tirar Até a foto, próxima. tira foto, Ian, que o povo gosta de foto. Aí é o nosso print, gente. Deixa eu tirar. Eu vou tirar 2 prints, porque eu tô no celular. Deixa eu tirar aqui. Tá. O primeiro é o professor, a Alexia e a Márcia. Arrasa no sorriso. Gente, a Alexia tá com cara de sono. Então. O próximo é a Evelyn, a Manu e a Kerlin. Cadê a Evelyn? Que tá tudo preto. Evelyn. Vamos lá, sorrisão. Sorriso Manu, sorriso Kerlin. A gente sabe que é melhor de aula online, é que a gente conhece a casa de vocês. Olha ali a pia de inox da Kerlin. Então. Olha a pia de inox da Kerlin. Olha ali o jarro em cima da cabeça da Márcia. O professor é O cachorro da estratégico. Alexia. Olha, não é, o professor é estratégico, só fica no fundo branco pra gente não ver nada. Então. Sei não, viu? Gente, pois um cheiro, se cuidem, viu? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Boa semana, bom final de semana também, tá? Até a próxima. É.